Olá, está entrando em sintonia com você o programa SS Boa Semente. Eu com você, João Diniz, trazendo hoje para você uma formação especial hoje sobre o serviço do pastoreio para o seminário de vida. Também, além de ser para o seminário de vida, ele também se estende para toda uma vida. A gente gosta de recordar, falar que a formação que a renovação sempre propõe para as pessoas, para os servos, é uma formação para toda a vida. E aprender a ser pastor é aprender a cuidar, aprender a acolher, aprender a ter um coração como o coração do bom pastor, que é Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno. Assim espero, assim seja. Bem, querido, estamos iniciando essa formação com o primeiro tema, o serviço do pastoreio para seminário de vida. Por que estou resolvi gravar essa formação? Porque fizemos a formação dia 12 e dia 14 na Igreja Matriz e nós não tivemos a participação de todos os servos, faltou algumas pessoas e algumas ficaram desejosas de ter essa formação, porque foi maravilhosa, muita graça, e resolvi então gravá-las, para que também você que não fez possa participar e se formar. Se deixar moldar pelo coração do bom pastor. Afinal, ninguém é tão sábio que não possa aprender mais, não é verdade? E o verdadeiro humilde é aquele que sabe que sempre precisa aprender mais, principalmente a agir como Deus pede de nós. Então, estamos iniciando aqui, e aí vamos estar postando esse programa para você. Vamos lá, o serviço do pastoreio para o seminário de vida. Para quem não me conhece, eu me chamo João Diniz, tenho 31 anos. Atualmente trabalho no Ministério Público, sou servidor público, concursado. Também acabei de finalizar meu curso de licenciatura em História. Estou agora requerendo apenas a colação de grau. No grupo de oração, participo como coordenador do Ministério de Formação, estou como formador. Também sirvo em outros ministérios, pregação, na música. E da forma que o Senhor me chamar, estou para me doar para o serviço. Também sou solteiro e estou aqui hoje para colaborar. Então, vamos lá adiante. Vamos ver. Todos nós somos chamados a colaborar com o reino de Deus. Jesus nos deixou uma grande e bonita missão. E essa missão, depois que ele foi, ele deixou a nós a missão de cuidar do rebanho do Pai. Zelar pelo bem mais precioso, os filhos de Deus. Então, queridos, não existe bem maior do que cuidar dos filhos de Deus. Não existe nada maior do que cuidar da vida humana, do que cuidar do próximo. Então, foi a missão que Jesus nos deu. Cuidar do outro. Como esse seguinte capítulo que nós vamos pegar em João, capítulo 1, João capítulo 21, versículo 15 a 17. João 21, 15 a 17. Se puder pegar sua Bíblia, estiver acompanhando conosco, está dizendo assim: tendo ele comido, que é Jesus,
perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que este? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe uma outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Pedro entristeceu-se porque ele lhe perguntou pela terceira vez: ama-me? Respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Então, querido, Jesus está nesse contexto fazendo uma cura profunda no coração de Pedro, porque Pedro estava ferido. Ele tinha negado Jesus 3 vezes. Estava se sentindo indigno de cuidar do rebanho do Senhor. Porque nós sabemos que lá bem no início, Jesus disse para Pedro: tu és Petras, Kefas, quer dizer pedra. Tu és pedra, e sobre ti eu construirei a minha igreja. Então, foi a promessa feita sobre a vida de Pedro. O nome de Pedro mudou, deixou de ser Pedro, se tornou pedra, uma rocha. Mas aí Pedro, depois, que tinha até prometido dar a vida por Jesus, nega Jesus. E Pedro se achou um covarde, porque negou, porque traiu Jesus. E doía muito para Pedro, que tinha até voltado à vida velha. Estava ferido, machucado com ele mesmo, se sentindo indigno desse amor de Jesus. Jesus é o bom pastor que, depois de ter ressuscitado, volta para Pedro. E ali ele se encontra com Pedro e os demais, mas ele realiza a profunda cura no coração de Pedro. Veja bem que Jesus não desiste da sua ovelha. Não importa o que Pedro fez, Jesus não tirou de Pedro aquilo que Deus Pai tinha dado, porque foi o Pai que revelou a Pedro que Jesus era o Senhor. Então, Pedro foi escolhido pelo Pai, e Deus não revogou o seu chamado. Da mesma forma, Deus não revoga o seu chamado, a nossa vocação. Ele não volta atrás nesse sentido, porque Ele não erra na sua escolha. Nós erramos na forma que nós façamos as escolhas depois do Senhor ter nos escolhido. Mas o Senhor não falha. E aí por isso Ele volta. Ele não requer nada, não requer diploma para Pedro. Ele não requer diplomas, não requer doutorados de Pedro, mas requer apenas que Pedro reconheça que mesmo que ele o ame pouco, ele o ame. Ame do seu jeito. Que Pedro ame Jesus com sinceridade, sem falsidade. Veja bem que Pedro, muitas vezes, alguns teólogos vão dizer que Pedro, quando era todo... quando não dizia 8 era 80, quando não agia conforme menos, agia demais. Então Pedro era muito afoito e às vezes excedia um pouco. Então Jesus estava pedindo a sinceridade do seu amor, o mais pouco que fosse, mas que fosse sincero. E que esse amor que ele viesse a ter por Jesus pudesse ser um amor forte a tal ponto de guiar o rebanho. Quem faz a gente guiar o rebanho, quem faz a gente cuidar das ovelhas de Deus, não são os diplomas, não são doutorados. Se fosse assim, muitas pessoas estariam cuidadas. Mas não é por isso.
É o amor. É o amor que se tem por Jesus. É o amor que se tem por Jesus. Então, se você sente uma pessoa, um pastor ferido, uma pessoa que é chamada a pastorear alguém, talvez você se sinta ferido agora, nesse início, se sinta machucado, incapacitado de guiar o rebanho, como Pedro fez. Mas, deixa eu dizer para você, Deus não desiste de você. Jesus não desiste de você. E assim como ele foi até Pedro, para se reconciliar, fazer a cura no coração de Pedro, ele também está indo até você nesse momento. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Ele não está olhando para os seus talentos, não está olhando para o seu pecado. Ele está apenas perguntando para você: você me ama? Você me ama? Você me ama? Não importa quantas vezes você errou. Ele está perguntando para você: você me ama? Você me ama? Você me ama? Não para provocar, mas para para produzir em seu coração a cura necessária. Porque às vezes nós precisamos dizer para Jesus, mesmo depois de ter errado tantas vezes, nós precisamos dizer para Ele: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Eu sei que eu errei, Senhor, mas eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Então foi isso que Jesus fez. E Ele está fazendo com você agora. Se você sente o desejo de falar para Ele, agora nesse momento, fale para Ele: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Continuando, nós somos convidados a participar da reunião da grande festa dos peregrinos do reino. E mais, estamos sendo hoje impulsionados pelo Espírito Santo a dizer sim ao carisma do pastoreio. Dizer sim a esse chamado de amor, juntamente com Deus, por Ele e com Ele. Conduzir as ovelhas pelo caminho, a verdade e a vida, como diz João 14:6. Pois somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se nós sabemos qual é o caminho, a verdade e a vida, então nós poderemos também, com muito amor, guiar as ovelhas do Senhor. Abrir o coração para o carisma do pastoreio também é um sinal de que estamos cumprindo a missão de Jesus, que é a missão da igreja: evangelizar, anunciando a boa nova, anunciando a salvação. Então, nesse ensino, muito mais do que nunca também, o serviço do pastoreio para o seminário de vida, vamos entender o conceito, a finalidade e as necessidades agora subsequentes. Vamos um pouco mais. Vamos entender, repetindo novamente, o conceito de pastoreio, o que é o pastoreio, finalidades do pastoreio e as necessidades do pastoreio, por fim, consequências da falta de pastoreio. Vamos lá para o conceito. O serviço de pastoreio para o seminário de vida é o acompanhamento espiritual e catequético que se presta aos evangelizandos que participam desse seminário ou que dele participam recentemente ou que dele participaram recentemente. Então, esse é o conceito. O seminário de vida é um acompanhamento espiritual, mas também catequético, que se presta aos evangelizando, aquelas pessoas que vão estar sendo evangelizadas no seminário de vida, porque elas não vão necessitar somente daquela experiência das formações de cada dia, mas elas vão precisar de uma assistência, porque a experiência quem dá é Jesus. É Jesus no Espírito. É Jesus que age na vida daqueles evangelizando, daquelas pessoas que vão participar do seminário de vida. Mas Jesus precisa de pastores para poder guiar aquelas ovelhas, para poder fazer um acompanhamento espiritual, para fazer um acompanhamento catequético, tirar as dúvidas. Então vamos lá nas finalidades. Finalidades, o que vai fazer esses pastores? O que pode fazer por essas pessoas, por esses evangelizandos, por essas ovelhas do Senhor? Finalidades é interceder constantemente pelos evangelizandos. Então, eis um ponto. Interceder constantemente. Auxiliar no estudo da Sagrada Escritura. Então, auxiliar, muitas vezes, a pessoa está precisando de um aprofundamento na palavra, não sei, ou uma leitura. Conduzir a Jesus, esperança
e salvação. Conduzir elas sempre a Jesus. Desenvolver o gosto pela meditação da Sagrada Escritura, o hábito de praticá-la, então desenvolver, ajudar nesse desenvolvimento também. Desenvolver o gosto pela oração pessoal, o hábito de praticar essa oração pessoal. Também é preciso levar essas pessoas a isso. Auxiliar nos primeiros passos de conversão. Então, dar um auxílio. De que forma vai auxiliar essas pessoas nesse primeiro passo de conversão? Sanando as dúvidas. Acompanhar os evangelizandos e orar para a cura interior, quando necessária. Também auxiliar na iniciação da vida carismática, sanando as dúvidas sobre os carismas, né? A gente vai ter dúvidas sobre a oração, dúvidas por que do louvor, dúvidas e mais dúvidas. Orar para confirmar os dons recebidos, então orar para confirmar os dons que aquela pessoa está recebendo do Espírito Santo. Praticar os carismas com os evangelizandos, os dons do Espírito Santo. Mas auxiliar nos conhecimento básico da igreja, como comunidade de cristãos. Ou seja, nesse auxílio, acolher os evangelizando pessoal e fraternamente. Então, na igreja, né? Auxiliar no conhecimento básico da igreja. Ser para os evangelizando uma testemunha de comunidade. Também ajudar os evangelizando a compreenderem melhor a missão do leigo, ser cristão consciente e renovado na prática dos sacramentos e dos carismas, ser igreja, sacramento vivo e comprometer-se com a missão dos leigos no mundo. Então, ajudar nesse processo, ajudar os evangelizandos a compreender o significado de ser a imagem de Cristo no mundo. Nós vamos agora com o seguinte. Depois da finalidade, nós vamos para as necessidades. Olha, nós vemos as necessidades do pastoreio a partir das dificuldades que temos que assumir aquilo que não compreendemos. Parece uma palavra pouco dificultosa para entender. Mas nós vemos, veja bem, vou ler novamente, vemos a necessidade do pastoreio a partir das dificuldades que temos de assumir aquilo que não compreendemos. Então, à medida que a gente vai tendo contato com uma pessoa diferente, uma pessoa que a gente não entende ela, pessoa talvez até muito difícil, é que nós vamos vendo a necessidade desse pastoreio. A necessidade de estar ali com aquela pessoa. E aí você, estando com ela, você vai perceber as necessidades dela também. Então nós não compreenderemos aquela pessoa, situações de uma hora para outra. Mas estando com ela. Então as necessidades do pastoreio. Só é colocada à prova, só se consegue perceber quando você verifica as dificuldades. Aí você vê a necessidade, é um diagnóstico. Qual a necessidade daquela pessoa, qual a necessidade para ela. Outra, sem compreensão do que se ouve, não poderá existir uma boa prática. Isto é, conversão, vida nova, vida carismática. Então é preciso, para que a pessoa compreenda, é preciso que ela também, para que ela compreenda e que possa existir uma boa prática, é preciso que ela seja levada à conversão, a uma vida nova, a uma vida carismática. Em Mateus 13:19, vamos verificar, Mateus 13:19. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Mateus 13:19 diz assim: quando o homem ouve a palavra do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. Então veja bem, o pastor da ovelha, ele deve estar atento a isso. Por quê? Você vai perceber muitas vezes a necessidade daquela ovelha. Uma das dificuldades dela, talvez, vai ser ouvir. Vai ser compreender aquela palavra. Ou ouvir toda uma pregação, querigmática, falando do amor de Deus,
falando do pecado, ou da salvação, ou alguma delas, das 9 que vão ser realizadas, talvez a semente vai ficar à beira do caminho. E aí você, o pastor da ovelha, vai precisar levá-la, precisar vigiar, ajudar ela a vigiar essa semente, ajudar ela a compreender o que ela ouviu, para que ela possa praticar bem. Porque como eu vou praticar algo se eu não aprendi bem? Como é que eu vou me converter, que aquela semente vai produzir mudança no meu coração, se eu não permito ela cair no meu coração? Como é que eu vou ter uma vida nova se eu não permito que essa vida nova nasça em mim? E como é que eu estou em movimento da renovação carismática, movimento que vive essa carismaticidade, essa alegria no espírito, e eu não sou impactado por ela? Então, é uma necessidade, que aí o pastor vai ter que estar atento. Então, são necessidades. Então, as necessidades do pastoreio são, geralmente, basicamente, são essas. São essas duas. A primeira necessidade do pastoreio é a partir da dificuldade que temos. Então, verificar a dificuldade que nós temos diante de nós. E, depois, essa questão de, talvez, a ovelha não permitir ser atingida pela palavra. E vamos ler as consequências da falta de pastoreio em Ezequiel 34. As consequências do pastoreio em Ezequiel 34. Deixa eu achar aqui só um momentinho, e aí eu vou fazer essa leitura para a gente dar continuidade. Estamos já quase finalizando. Ezequiel 34 vai falar assim para nós. A palavra do Senhor me foi dirigida neste termo: o filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Diz-lhes a esses pastores este oráculo: eis o que diz o Senhor Javé: ai dos pastores de Israel, que só cuidam do seu próprio pasto. Não é seu rebanho que devem pastorear os pastores? Vós bebeis o leite, vestivos de lã, matais as reses mais gordas e sacrificais. Tudo isso sem nutrir o rebanho. Vós não fortaleceis as ovelhas fracas. A doente não a tratais. A ferida não a curais. A transviada não a reconduzis. A perdida não a procurais. A todas tratais com violência e dureza. Assim, por falta de pastor, dispersam-se minhas ovelhas, e em sua dispersão foram expostas e tornaram-se presa de todas as feras. Minhas ovelhas vagueiam em toda parte sobre as montanhas, sobre as colinas. Elas se acham espalhadas sobre toda a superfície da terra, sem que ninguém cuide delas ou se ponha a procurá-las. Pois bem, pastores, escutai a palavra do Senhor. Por minha vida, oráculo do Senhor Javé, já que por falta de pastor foram minhas ovelhas entregues à pilhagem e serviram de pasto às feras, pois os meus pastores não têm o mínimo cuidado com elas, e que, em vez de pastoreá-las, só têm procurado se fartar eles próprios. Por isso, escutai, pastores, o que diz o Senhor. Vamos continuar, então, só um momentinho.
Eis o que diz o Senhor Javé: vou castigar esses pastores, vou reclamar deles as minhas ovelhas, vou tirar deles a guarda do rebanho, de modo que não mais possam fartar a si mesmo. Arrancarei minhas ovelhas da sua goela, e de modo que não mais poderá devorá-las. Pois eis que diz o Senhor Javé: vou tomar eu próprio o cuidado com as minhas ovelhas. Velarei sobre elas, como um pastor se inquieta por causa de seu rebanho. Quando se acha no meio de suas ovelhas transmelhadas, assim me inquietarei por causa do meu. Eu reconduzirei de todos os lugares por onde tinha sido disperso num dia de nuvens e de trevas. Eu as recolherei dentre os povos e reunirei de diversos países para reconduzir ao seu próprio solo e fazê-las pastar nos montes de Israel, nos vales e nos lugares habitados da região. Eu as pacentarei às boas pastagens, elas serão levadas a gordos campos sobre as montanhas de Israel. Elas repousarão sobre as verdes relvas, terão sobre os montes de Israel abundantes pastagens. Sou eu que apacentarei as minhas ovelhas, sou eu que farei repousar. Oráculo de Javé. A ovelha perdida eu procurarei, a desgarrada eu reconduzirei, a ferida eu curarei, a doente eu restabelecerei, e velarei sobre a que estiver gorda e vigorosa, apacentá-las-ei todas com justiça. Quanto a vós, minhas ovelhas, eis que diz o Senhor Javé: vou julgar entre ovelhas e ovelha, vou julgar os carneiros e os bodes. Palavra do Senhor. Então, querido, continuando, aqui, veja bem que essa leitura ela é maravilhosa para falar as consequências da falta de pastoreio. Nós vimos que esses pastores que é mencionado nessa leitura de Israel também é uma profecia, pois Jesus, quando vem, tudo isso se realiza na verdade. Mas veja bem que essa leitura fala de pastores que tinham ovelhas que não lhes pertenciam, mas que esses pastores eles tiravam proveito dessas ovelhas. Eles se fartavam delas, mas não cuidavam delas. E aí nós percebemos, sabe, que Deus se demonstra preocupado com as suas ovelhas. E aí vem a profecia que diz que ele mesmo iria cuidar das suas ovelhas, iriam tirar das mãos desses pastores e ele mesmo iria cuidar. Então o Senhor ele quer cuidar. Por meio de nós, ele mesmo quer cuidar dessas ovelhas. Pois quando Jesus veio, ele, uma vez que ao morrer na cruz, atraiu todos a ele, todas essas ovelhas. Todos os seus filhos foram atraídos, todos os filhos de Deus foram atraídos para o Cristo. E o Senhor reuniu os rebanhos. Ainda, lógico, tem muitas ovelhas fora do rebanho, mas é desejo de Jesus conduzi-las aos pastos, a fortalecê-las, a devolver a vida, a cuidar da gorda, a curar a ferida. É o desejo de Jesus. Então, também quando Jesus vem no meio do povo, vem como nós, de carne e sangue, ele realiza também o pastoreio, pois ele diz que ele é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Ele também diz que deixa as 99 e vai atrás daquela única ovelha. Para estes tempos, também estamos sendo chamados a fazer isso, a cuidar do rebanho do Senhor. Essa é a nossa missão. Ele voltou para o Pai, em espírito, em verdade. E agora nos deixou essa missão de cuidar das ovelhas, preparando-as para a segunda vinda de Cristo. A nossa missão é maravilhosa, é grande a confiança que o Senhor
deposita em nós. Vamos rezar pedindo o Espírito Santo, que ele possa vir sobre você, sobre mim, sobre cada um de nós, e deixar o Senhor colocar em nosso coração esse coração de pastor. Mais do que um leigo, mais do que um pai, mais do que uma mãe, mais do que um filho, sejamos homens e mulheres com o coração de pastor, com o coração de pastora, para compreendermos o serviço do Senhor. Somente o Espírito Santo pode nos dar e nos capacitar. Pai querido e amado, envia o Teu Espírito Santo, nos capacita a ter um coração de pastor, ter uma visão de pastor, ter um amor de pastor. Assim como Tu infundiu no coração de Pedro, curou o coração dele, se tiver alguém, Pai, em nome do Teu servo Jesus, se tiver alguém nesse momento que precisa de uma cura, que está ouvindo esse programa, está ouvindo essa formação, cura esse irmão, essa irmã, para que ela seja um bom pastor. Aonde ele estiver, não somente pelo seminário de vida, não somente no grupo de oração, mas onde essa pessoa estiver, Pai. Em nome de Jesus, pelo poder do Seu Espírito, Senhor. Pelo poder do Seu Espírito, Senhor. Amém. Querido, nós finalizamos por aqui. Nós vamos retornar, lógico, com a segunda parte e depois uma terceira. Então, fica com Deus. Tchau. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.